Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Graças a Deus, queremos também saudar os irmãos que estão nos acompanhando pela internet. Você que está acompanhando esse vídeo, esse culto, nós queremos te dar bem-vindo mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus. Meus irmãos, vamos colocar de pé, fazer uma oração para nós iniciarmos. Ó Deus de amor e de graça, na sua presença, nesse momento a Ti, bendizemos, exaltamos ao Pai. Pedimos ao Senhor, meu Deus, a bênção das Tuas mãos poderosas. Que o Senhor, meu Deus, venha derramar sobre a vida do Seu povo, estender a Sua mão poderosa, Pai. Jesus querido, nós precisamos do Senhor. Fala conosco, Deus. Ó Jesus, alimenta, Senhor, nossa alma, Senhor, com alimento espiritual que nós tanto precisamos. Em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Senhor, que receba este culto, receba a nossa oração, a nossa súplica, a adoração que ao Senhor, meu Deus, é dirigida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos estar cantando o hino de número 2. Que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Eu para ti voarei quando o Senhor meu voltar, pois Ele foi para o céu e breve vem me buscar. Sim, eu confiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Bela, muito bela esperança dos que vigiam por ti, pois eles recebem força que só se encontra ali. Os que procuram chegar ao teu regaço, ó Sião, livres serão de pecar e de toda tentação. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor, ao qual eu desejo ver. Ele é tudo para mim e sem Ele eu não posso viver. Diz a Sagrada Escritura que são formosos os pés daqueles que boas novas levam para os infiéis. E se tão belo é falar dessas grandezas aqui, que não será o gozar a graça que existe a mim. Sim, eu porfiarei por essa terra de além e lá terminarei as muitas lutas de aqui. Lá está meu bom Senhor,
Vamos cantar também o 205. Glória a Deus. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que as nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida quiseste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Vamos cantar o 299. 299. Há um canto novo no meu ser, é a voz de meu Jesus, que me chama, vem me obter a paz que eu ganhei na cruz. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Preso no pecado eu me achei, sem paz no meu coração, mas em Cristo eu já encontrei doce paz e proteção. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Tenho sua graça divinal sob as asas de amor, e riquezas que fluem em caudal lá do trono do Senhor. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Pelas águas fundas me levou, provas muitas encontrei, mas Jesus
seu lado com Jesus. Cristo, 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 nome sem igual, enches o contrito de prazer celestial. Amém? Glória a Deus. Vamos estar lendo na palavra do Senhor, no livro dos Salmos, de número 73. Aleluia. Salmo de número 73. Aleluia. É de alguém aqui da igreja, não? Glória a Deus. Salmo de número 73. Eu estarei lendo para ter assim uma coesão melhor. Diz assim o texto da palavra de Deus: verdadeiramente bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que desviaram, pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Porque não há perdas na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acham em trabalhos com outra gente, nem são afligidos como os outros homens. Pelo que a soberba os cerca como colar, vestem-se de violência como de uma adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, superabundam as imaginações do seu coração. São corrompidos e tratam maliciosamente de opressão, falam arrogantemente, erguem a sua boca contra o céu e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui e águas de copo cheio se lhes espremem. Dizem, como o Senhor, como o sabe Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falarei assim, eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Mas faz com um sonho o que acorda, assim, ó Senhor, quando acordares, desprezarás a aparência deles. Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nos meus rins. Assim me embruteci e nada sabia, era como animal perante ti. Todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberás em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseje além de ti. A minha carne e o meu coração desfalecem, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor Deus, para anunciar todas as tuas obras. Senhor Deus, nós te glorificamos, ó Pai, por este salmo maravilhoso, Deus, que mostra, Pai querido, que vale a pena estar na sua presença. Ainda, meu Deus, que as aflições venham, nós temos a confiança, a certeza que o Senhor, meu Deus, está conosco e nos fará, meu Deus, vencer diante de toda adversidade. Pai de amor, nós te pedimos que assim como o salmista, Deus, ele teve esclarecimento, meu Deus, quando ouviu a tua palavra, quando entrou no santuário para te ouvir, ele teve esclarecimento, Pai, que o Senhor possa abrir a mente, coração
dos ouvintes da sua palavra, daqueles que estão, meu Deus, assistindo, meu Pai, esse vídeo, no nome de Jesus. Que o Senhor, meu Deus, pelo seu Espírito Santo, possa clarear, meu Deus poderoso, os caminhos. Que o Senhor possa, meu Pai, ser luz, meu Deus, para o caminho das pessoas, no nome de Jesus. Encaminha, Senhor, as vidas para a sua presença, Pai, para a glória do nome bendito do Senhor. Pois assim, meu Deus, o seu nome será honrado e a sua igreja, meu Deus, mais ainda se alegrará na sua presença, em nome de Jesus. Amém? Ainda de pé, meus irmãos, eu já quero estar devolvendo aqui ao nosso pastor. Paz do Senhor, meus irmãos. Podemos assentar, muito obrigado. Glória a Jesus. Nós vamos dar seguimento ao trabalho do Senhor nesta noite. E queremos já estar fazendo aqui as apresentações. Está conosco o Manuel, procedente de Crixás. Manuel, procedente de Crixás, está lá, vamos receber como bem-vindo. Bem-vindo, em nome do Senhor Jesus, e fique conosco. Essa igreja ama você. Deus abençoe. Glória a Deus. Alguém mais que nós temos que apresentar? Parece que é só, né? Tá certo. Então vamos já fazer a oração do ofertório. Os irmãos colocam de pé, como está florando nesta. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da Tua presença que nós estamos nesta hora, Te louvamos e Te adoramos, Pai Celestial. Este momento é o momento de estarmos ajudando na Sua obra. Que o Senhor, pela Sua infinita e grande misericórdia, venha abençoar todos quantos poderão estar ofertando na Sua casa nesta noite. Que o Senhor abra as portas, as janelas dos céus, derrama sobre eles bênçãos sem medidas. Repreende o espírito, Senhor amado, do devorador, do destruidor, do migrador, do cortador. Na autoridade do nome de Jesus, abençoa todos quantos ofertarem nessa noite. E aqueles que até estão desejosos de se fazer não podem, mas que o Senhor também abençoa estes e abre-lhes as portas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Glorificado o nome do Senhor. Toda honra e toda glória pertence ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Abram as vossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, depois salta para o 17, vamos ir até o 20. Mateus, capítulo 7, versículos 1 a 5, depois salta para o 17, vamos até o 20. Depois vamos para Atos, capítulo 28, versículos 1 a 10. Mateus 7, 1 a 5, depois 17 a 20. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. E porque reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão:
deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Agora 17 a 20. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar bons frutos. Toda árvore que não há bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Agora, Atos, capítulo 28, versículos 1 a 10, e depois, por último, 1 Coríntios 15 e 33. Atos 28, 1 a 10, depois 1 Coríntios 15 e 33. Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe que a víbora pendurada na mão, dizia uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas, sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali, próximo daquele mesmo lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual os recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febres e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver e, havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Agora, por último, 1 Coríntios 15 e 33. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Vamos estar orando nesta hora. Senhor nosso Deus e nosso Pai, diante da sua majestosa presença que nós estamos aqui agora, te louvamos, ó Deus, e te adoramos, te exaltamos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui mais uma vez na sua presença, com o objetivo de aprendermos da sua preciosa palavra. Pai amado, te pedimos que o Senhor venha abrir a luz do entendimento dos teus filhos, para que entendam a sua palavra. Prepara-lhes os seus corações para receberem com alegria e prazer a sua palavra que será ministrada nesta noite. Estamos aqui, ó Deus, na condição de ministro teu, de profeta teu. Use-nos como instrumento de poder, com a graça do seu Espírito Santo, para ministrar a sua palavra. Deus, eu quero te apresentar nesta hora a tua igreja, que está sob a nossa responsabilidade neste lugar. Promove crescimento sustentável, duradouro, sistemático e permanente do patrimônio físico, espiritual e financeiro da sua igreja neste lugar.
Opera para a glória do seu santo nome. Pai, abençoando a todos quantos aqui estão nesta noite e aqueles que ainda provavelmente possam estar de caminho, Senhor, para a tua casa. Deus, Pai Santo, eu te apresento esta cidade, este município de Santa Terezinha de Goiás. Pai, eu ministro aqui a tua bênção. Deus, que o Senhor possa reaquecer a economia financeira dessa cidade, deste município. Repreenda a disseminação deste Covid-19 aqui nessa cidade, na autoridade do teu nome, Senhor. Pai, estamos aí em um ano político, aonde agora no próximo dia 15, Senhor, será escolhido, Deus eterno, pelos eleitores deste município, Senhor, tantos chefes do executivo que governarão esta cidade, este município pelos próximos 4 anos, quanto o Senhor eterno, aqueles que ocuparão, Senhor, Deus, queridos lugares naquela Câmara Municipal. Deus, que o Senhor convença os eleitores para votar naquelas pessoas que o Senhor já tem pré-determinado, que governará este município pelos próximos 4 anos. Deus, eu te apresento o nosso estado de Goiás, o nosso governador, a sua equipe de governo, e a eles sabedoria para governar esse estado com responsabilidade e competência. Deus amado, repreenda também na autoridade do teu nome a disseminação deste Covid-19 nesse estado, Senhor. Pai querido, reaquece também a economia financeira desse estado, na autoridade do teu nome. Jesus, eu te apresento a nossa nação, Deus, o nosso país. Eu te apresento o nosso presidente da República, toda a sua equipe de governo, e a eles sabedoria e competência para governar esta nação com responsabilidade e transparência. Reaquece também a economia financeira desta nação. Deus, repreenda a disseminação deste Covid-19 nesta nação. Pai querido, contraria os prognósticos negativos contra esta nação. Senhor eterno, tem misericórdia, reaquecendo a economia financeira desta nação. Pai Santo, fazendo a água se tornar vinho no sentido financeiro. Meu Deus, eu te apresento a nação de Israel. Abençoa aquele povo, Senhor. Pai, assim eu ministro a tua bênção sobre todos. Esteja nos abençoando poderosamente e fala, Senhor, conosco profundamente nesta noite, através da sua preciosa palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos, irmãos, estar falando nesta noite sobre esse tema que Deus moveu no nosso coração para estarmos ministrando. Definição precipitada sobre as pessoas. Definição precipitada sobre as pessoas. Quando falamos sobre a palavra definição, ação de definir, palavras com que se define, decisão, isso é definição. E precipitação, ato ou efeito de precipitar-se, pressa e refletida. E pessoas são criaturas humanas, homem ou mulher, também personagens. Então vimos aí o conceito dessas palavras, esse temário. Agora aqui na introdução eu coloquei o seguinte: devido às circunstâncias que o envolviam no momento, o apóstolo Paulo foi mal interpretado por alguns dos habitantes da ilha de Malta. Pensaram que ele era um homem homicida. Mas, após o incidente da serpente, entenderam que ele não era o que primeiramente pensaram dele, conforme Atos 28, 1 a 6, que nós lemos. Existe um provérbio popular que diz que a primeira impressão é a que fica. Porém, não podemos ser precipitados em definir o que as pessoas são, sem antes conviver com elas tempo suficiente para demonstrarem de fato quem são.
Infelizmente, somos tendenciosos a definirmos precipitadamente as pessoas e, às vezes, se usa um jargão antes de conhecer devidamente uma determinada pessoa. O meu anjo da guarda não combina com o anjo da guarda do fulano ou da fulana. Os anjos de Deus não se desentendem entre eles. Inclusive, os que no passado fizeram motim contra Deus dos céus foram expulsos de lá, juntamente com o seu príncipe, o diabo, conforme Apocalipse 12, 7 a 9. O texto que nós lemos, um dos textos que nós lemos, que fala sobre o apóstolo Paulo, após aquele naufrágio, quando chegaram na ilha de Malta, ele a princípio foi mal interpretado ou tiveram um pensamento precipitado a respeito dele quando lá chegou. É bem verdade que as circunstâncias do momento eram confusas. Ele estava ali na condição de um prisioneiro, dentre muitos outros que estavam também naquele navio, não é? E a princípio pensaram que ele era um homicida, mas depois, com o incidente da serpente, depois a gente vai estar falando sobre isso com mais detalhes, aí mudaram o pensamento a respeito do apóstolo, né? Aí já pensaram até que ele era um Deus, né? E existe aí um provérbio popular que diz que a primeira impressão é aquela que fica. Na realidade, no mundo lá fora é dessa forma. Inclusive as montadoras de veículos, quando vão lançar um veículo novo, elas sabem muito bem disso. Então elas fazem tudo para orquestrar, para organizar aquele momento do lançamento, para que tudo venha chamar a atenção dos futuros compradores, né? Para que as pessoas sejam movidas pelo seu coração para adquirir aquele produto que eles estão ali fazendo a apresentação, né? Porém, mesmo que existe esse jargão lá no mundo, né? Que o meu anjo da guarda não combina com o anjo da guarda do fulano, da fulana. Primeiro é o seguinte: os anjos, eles não se desentendem entre si, não é? Inclusive todos aqueles anjos que promoveram o motim no céu, eles foram de lá expulsos juntamente com o seu príncipe, o diabo, né? Conforme nós lemos aí em Apocalipse 12, 7 a 9. Nós não podemos fazer aí uma definição precipitada das pessoas. Precisamos, antes de fazer qualquer definição de uma determinada pessoa, precisamos conviver com ela um determinado tempo, para que nós de fato venhamos a conhecê-la e não fazemos qualquer definição precipitada. Tem pessoas que querem definir a respeito de alguém na primeira vez que a encontrem, né? Eu não fico com o jeito dessa pessoa. Parece que ela é muito exibida, parece que ela é assim, parece que é assado, e isso não deve acontecer, não é? Nós temos que conviver com a pessoa um determinado tempo, para então conhecê-la melhor, não é? Para então conhecê-la melhor. Vamos aqui para o primeiro tópico do nosso estudo. Aí eu coloquei uma observação para puxar o conteúdo de um dos textos que nós lemos aí. Observação: o apóstolo Paulo havia sido preso em Jerusalém pelos principais dos judeus, que foram alvoroçados pelos judeus da Ásia que lá estavam, com acusações injustas, querendo matá-lo, conforme o capítulo 21 de Atos, versos 27 a 32. E para escapar com vida, levaram Paulo às pressas para Cesareia, conforme também Atos 23, 22 a 24. Após um tempo que estava preso em Cesareia, com a troca do governador de lá,
os judeus de Jerusalém pediram a transferência de Paulo para arquitetar a sua morte. Paulo, porém, orientado por Deus, pediu que queria ser julgado pelo imperador César Augusto em Roma, conforme Atos 25, 1-3 e também os versos 11 e 12. Na viagem para Roma, para se apresentar no tribunal de César, é que aconteceu um naufrágio que narra o contexto dos versos epigrafados. Veja bem aí, Paulo já tinha feito aí as suas viagens missionárias. Ele tinha pregado em vários lugares do mundo. Aonde existiam judeus, naqueles lugares que ele foi pregar, ele primeiramente dava prioridade. Ia nas sinagogas dos judeus para ali apresentar o Cristo glorificado para eles. Uns criam e outros não. E aqueles que não criam organizavam motins contra ele, querendo tirar-lhe a vida. E ele, o seu nome foi difundido aí no mundo da sua época. Todas as pessoas, ou grande parte dos judeus, conheciam este nome de Paulo. Primeiro porque ele era muito conhecido lá em Jerusalém, não é? E aí, quando ele, voltando de uma das suas viagens missionárias, ele foi para Jerusalém e lá ele foi preso. E quando lá ele foi preso, queriam matá-lo, né? Naquele momento que ele foi preso, tinha os judeus da Ásia que lá estavam, que já tinham visto ele pregar da onde eles eram, e organizaram um mutim entre os judeus de Jerusalém, queria prender Paulo e tirar a vida. E quando o tribuno ficou sabendo, inclusive por um parente de Paulo, aquilo que ia acontecer, contaram para o tribuno, e o tribuno então tirou Paulo pela madrugada para a cidade de Cesareia. E lá ele ficou preso um determinado tempo. E quando ele estava um tempo preso, mudou-se o governador de Cesareia. Quando os judeus de Jerusalém ficaram sabendo disso, foram lá para poder pedir a transferência de Paulo lá para Jerusalém, para que eles orquestrassem a sua morte. Queriam por tudo tirar a vida de Paulo. Mas Paulo, direcionado por Deus, o que ele fez? Ele pediu que queria ser julgado lá em Roma pelo imperador César. E foi exatamente nessa viagem que ele estava indo para lá, para se apresentar para o imperador, nesta viagem que o navio, depois de enfrentar uma terrível tempestade, que eles sofreram esse naufrágio e quase que morreram, não é? Mas Deus teve misericórdia deles e pouparam-lhe a vida, não é? E aí, após, primeiro item aí, após serem salvos do naufrágio do navio com destino a Roma, o apóstolo Paulo, os demais prisioneiros e os tripulantes da embarcação, incluindo os soldados que os guardavam, chegaram à praia da ilha de Malta e foram recebidos com bastante humanidade. Pensa bem, vale alguns meses de viagem. Só de naufrágio, 14 dias. 14 dias à deriva, sem saber para onde iam, deixaram o navio andar conforme as ondas levavam, para que eles não fossem estraçalhados, porque a força das ondas era muito forte no mar. Eu não sei se vocês já viram um navio em meio mar, o quanto a fúria das águas é tremenda. É terrível. O navio retorce, contorce de todo jeito. É terrível. Isso nessas embarcações de hoje, que são mais atuais, navios que são bem mais, considerando aqueles navios da época de Paulo, o navio da época de Paulo, para os de hoje, era considerado um barco hoje, uma coisa mais ou menos assim, talvez nem isso tudo. E pensa bem, numa baita tempestade que era aquela, em meio do mar, e aí aquele povo daquela situação, começaram a jogou a carga de trigo no navio, tudo no mar,
para maneirar a situação e deixar o navio seguir conforme o vento levava, porque senão as ondas quebravam o navio pelo meio e eles então eram mortos ali no meio das águas. Eles não escapariam, a não ser que Deus quisesse que eles escapassem, se caso eles saíssem do navio. Inclusive, em dado momento lá, alguns queriam sair do navio, dentre os marinheiros, e Paulo aconselhou eles: olha, quem sair do navio vai morrer, porque Deus falou para mim que Ele vai conservar em vida todos que ficarem no navio, mas aqueles que saírem do navio, vai morrer. O navio ali era a barca da salvação deles, embora naquelas circunstâncias todas, não é? Aí, quando então, depois desse tempo todo de naufrágio, eles conseguem chegar à praia da ilha de Malta, e lá, pensa bem, todo aquele povo, eram quase 300 pessoas, irmãos, que estavam naquele navio, quase 300 pessoas. Aí disse que eles foram bem recebidos pelos bárbaros, pelos habitantes lá da ilha de Malta. Eles foram bem recebidos. Eles estavam todos molhados, com quantos dias de chuva, talvez até correndo o risco de estar pegando uma hipotermia, não é? Quantos dias chovendo, recebendo chuva nos seus corpos, e aquele vento frio e tanta coisa. Quem sabe alguns já estavam até com essa possibilidade, e ali são recebidos pelos habitantes de Malta. Eles acendem ali uma tamanha fogueira para poder aquecê-los do frio e da chuva que continuava caindo. Aí estavam ali à beira da fogueira, foram recebidos dessa forma. Agora, o segundo item: com o intuito de alimentar o fogo que os aquecia da chuva e do frio, o apóstolo Paulo saiu nas proximidades para procurar gravetos, e então foi surpreendido por uma serpente que feriu a sua mão, e ele sacudiu ela no fogo e jogou ela dentro do fogo. Agora, quando os habitantes de Malta viram a serpente agarrada na mão de Paulo, pensaram que ele era um homem homicida e que certamente ele estava sentenciado à morte, tendo escapado do naufrágio do navio. Agora a serpente o mataria. Foi o que eles pensaram: esse homem realmente tem que morrer mesmo. Escapou aí do naufrágio do navio. Agora essa serpente mortal agarra ele pela mão, não tem outro caminho para ele, é a morte mesmo, não é? É a morte. E após se livrar da serpente no fogo, os bárbaros aguardavam a sua morte, que sempre começava com inchaço, mas esperando tempo suficiente. E ele apresentava saúde normal, sem qualquer mudança na sua saúde. Mudaram seus pensamentos a respeito dele, pensando que se tratava de um Deus. Ouvi um erro no leio de português, né? Pensando que se tratava de um Deus. Olha bem, a princípio pensava que ele era um homicida. Essa serpente agarrou, agora vai matar. Mas quando esperar um tempo suficiente para uma pessoa ser ofendida pelaquela serpente que eles bem conheciam, e Paulo, depois de chacoalhar ele, derrubar no fogo, e nada acontecer com ele, aí mudaram o pensamento com ele: e esse homem, ele deve ser um Deus, porque aqui entre nós não tem ninguém que é ofendido pela essa serpente que não morre. Agora esse homem nem incha nem morre, então tem um negócio diferente com ele. Esse homem deve ser um Deus, né? Deve ser um Deus. Aí mudaram o pensamento a respeito de Paulo. Agora veja bem, o apóstolo Paulo aproveitou o tempo que ficou na ilha de Malta para evangelizá-los, inclusive orando pelos enfermos, e eles foram curados pelo Senhor Jesus Cristo.
conforme Atos capítulo 28, versos 7 a 9. Irmão, Deus, ele tem os seus caminhos até no meio da tormenta. Até no meio da tormenta, não é? Deus, ele permitiu que toda aquela situação acontecesse para que os habitantes da ilha de Malta ouvissem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Se não tivesse acontecido aquela tempestade, Paulo não poderia parar lá para pregar, porque ele era um prisioneiro. Ele estava sendo levado para Roma, não é? Mas Deus permitiu toda aquela circunstância para que o pessoal de Malta, para que o pessoal da ilha de Malta ouvisse Paulo pregar o evangelho para eles. E além de pregar o evangelho para eles, muitos enfermos tinha naquela ilha, e ali eram levados, a princípio na casa do primeiro. Paulo foi, e ali orou por ele foi curado, e depois o restante ficou sabendo, e levaram os enfermos até Paulo, e Paulo orava por eles, e eles foram curados, e o nome do Senhor Jesus Cristo foi glorificado naquela ilha. Eu fico pensando, irmão, sabe o que? Aqueles soldados, inclusive aquele centurião cesariano, como disse que era um centurião cesariano, era um centurião que estava a serviço da guarda do imperador, de César, de Augusto César. O texto fala dessa forma lá. E inclusive aquele centurião, Paulo havia achado graça diante deles, porque na saída, quando pararam ali próximo da ilha, que eles tiveram que terminar de chegar com o nado, não é? Os soldados queriam matar todos os prisioneiros, todos, inclusive Paulo seria morto também, mas o centurião, para salvar a vida de Paulo, não concordou com a atitude dos soldados. Não, deixa eles nadar, deixa esse povo escapar com vida, somente para dar vida a Paulo. Paulo tinha achado graça diante daquele homem, não é? E eu fico pensando, aquele homem certamente observava tudo que Paulo fazia naquela ilha, e ele certamente pensava: por que estão prendendo esse homem, né? Por que esse homem está sendo preso? Ele está sendo acusado de quê? Por que estão acusando este homem? Por que o prenderam? Eu penso que tanto aquele centurião quanto aqueles soldados certamente estavam pensando dessa forma. E aí, o sexto, a princípio sendo confundido por homicida, no final, no momento da partida para Roma, Paulo foi honrado e suprido pelos habitantes da ilha de Malta, conforme Atos 28:10. Olha aí como é que Deus muda a circunstância das coisas. A princípio confundido como um homem homicida, e depois saiu de lá honrado, como um homem de Deus, tal como ele era. E ainda os maldenses, eu não sei como é que eles são chamados, né? Eles supriram as necessidades daqueles homens, de todos eles que iam seguir viagem para Roma. Supriram as suas necessidades. Olha aí, Deus exaltando, irmão, o servo dele. Todos os demais presos, e bem como os demais, e os tripulantes daquela embarcação, todos foram honrados por causa de Paulo, né? Paulo conseguiu honra para todos eles. Agora vamos para o segundo tópico. Cuidado para não definir precipitadamente as pessoas. Primeiro item desse segundo tópico. Antes de definirmos quem as pessoas são, primeiramente precisamos conviver com elas tempo suficiente para de fato conhecê-las. Olha, nunca quando você vê uma pessoa já começa a apontar o dedo e dizer: essa pessoa é assim, assim, assado. Primeiro, você precisa conviver com ela um determinado tempo.
para que você de fato possa conhecê-la, o que ela realmente é. Tem muitas pessoas que pecam por isso, que querem definir o que a pessoa é sem conhecê-la devidamente. Jesus falou isso aí em Mateus 7, 17 a 20. Como é que nós conhecemos uma pessoa? Através do quê? Você conhece uma árvore através do quê? Dos frutos, né? Se ela é boa, se ela é má, através dos frutos. Existem pessoas aí que têm uma facilidade muito grande de conhecer uma árvore antes dos seus frutos. Tenho conhecimento disso, né? Eu já não conheço, a não ser essas frutas mais comuns aí, né? Essas frutas mais comuns, tá? Um pé de abacate, um pé de manga, um pé de laranja, um pé de jabuticaba. Esse aí dá para conhecer, né? Banana, mas não sei também que tipo de banana que é. Meu pai, ele conhecia banana só pela folha. Ele chegava numa bananeira, ele sabia falar, essa banana é isso, é aquilo, é aquela outra. Eu não sei, para mim tudo é banana, antes dela vir no caixa. Não é? Mas, normalmente se conhece a árvore pelos frutos. E como que a gente ficamos conhecendo as pessoas? Através das suas ações, da sua maneira de agir, do seu comportamento. E para conhecermos uma pessoa, para conhecermos o seu comportamento, a sua forma de agir, isso demanda o quê? Demanda tempo. Isto não é da noite para o dia, né? Inclusive eu sempre defendo essa ideia. Quando duas pessoas vão se casar, não pode ficar aí muito tempo, é claro, namorando e tal, para evitar dar ocasião à carne. Mas também não pode ser de uma noite para o dia. É preciso ter um conhecimento básico um do outro para que a pessoa se case. É preciso ter um conhecimento básico. Eu defendo, principalmente na condição de jovem, um rapaz e uma moça, quando vão se casar, considerando o tempo de namoro e noivado, um tempo que eu considero que é suficiente para isso, pelo menos um ano, irmão. Um ano observando um ao outro, um ano entre namoro e noivado, para depois ver se dá para tocar o bonde ou não. Não é? Quantos que se casam aí de uma noite para o dia e o negócio se complica? Não é? Aí depois não conseguem viver porque não se dialogaram antes, não se conversaram e não tiveram tempo suficiente para conhecer um ao outro. Assim também, para conhecermos uma pessoa, demanda tempo. Você precisa relacionar-se com ela. Existe um provérbio aí que diz que para você conhecer uma pessoa, você tem que comer um saco de sal junto com ela. Agora, comer um saco de sal junto dá trabalho, depende do tamanho desse saco, né? Mas o provérbio é um saco mesmo, né? Não é um de 1 quilo, não. Agora, pensa bem, para comer um saco de sal pesa o quê? 30 quilos, é? 25. Pensa bem para você consumir 25 quilos de sal. Antigamente era 50. E aí? Pensa bem, se 25 já não é fácil, imagine 50 quilos. Para você consumir 50 quilos de sal. Oi? Para duas pessoas? O pastor Renato está sugerindo aqui que 50 quilos de sal para duas pessoas se dá por uns 30 anos. Então é tempo demais, né? É muita coisa. Então, é preciso relacionar com as pessoas antes para conhecê-las. Não é assim, da primeira forma, a primeira vez que você vê, não é dessa forma. Então, antes de nós definirmos quem as pessoas são, primeiramente,
Precisamos conviver com elas tempo suficiente para de fato conhecê-las. Não é? Segundo item desse segundo tópico: não seja precipitado para definir quem as pessoas são. Com o tempo, elas mostrarão seus frutos e assim as conheceremos. Não precisa ter pressa, não. Não precisa ter pressa. Não seja precipitado para você definir uma determinada pessoa que você não conhece. Não seja precipitado. O tempo de convivência vai mostrar quem de fato elas são. Não precisa se preocupar com isso. Não precisa, não é? Então, não seja precipitado para definir. Existe um outro provérbio que diz por aí, que fala assim, que é o tempo que cura queijo. E é verdade. É o tempo que cura queijo. Eu, quando era solteiro, até já contei isso aqui na época, meu pai era comprador e vendedor de queijo. E eu ajudei ele muitos anos nesse negócio. Lá em casa tinha época que tinha 2.000 quilos de queijo. Era queijo para valer. E a gente tinha alguns compromissos de entrega semanalmente de queijo, principalmente para essas fabricantes de biscoitos grandes que tinha em Goiânia. E a gente tinha que entregar semanalmente para essas pessoas. E chegava na época que não tinha queijo curado. E aí as pessoas ligavam: olha, Seu Oswaldo, nós queremos queijo curado. Não tem queijo curado. O senhor se vira, o senhor é o nosso fornecedor, o senhor se vira. Tem que arrumar queijo para nós daqui até no nosso 2 dias. Agora, como é que você vai arrumar queijo de uma hora para outra, queijo curado? Mas a gente com isso aprendeu uma forma de curar queijo. De umas caixas de isopor lá do tamanho mais ou menos dessa mesa que a missionária Juna está, um pouco mais larga, colocava 3/4 de água nela e jogava sal sem dó lá dentro. Sal mesmo sem dó. Muitos quilos de sal naquela água. E aí você pegava queijo que estava pingando água de tão feito no dia anterior. Você pegava esses queijos e colocava lá dentro. Irmão, dentro de 24 horas estava duro, que podia ralar em qualquer ralo. Ele não ficava amarelinho como um queijo curado normal. Ele ficava a mesma cor dele, branco. E ele também não ficava salgado. Só aquela película externa dele que salgava. Quem faz queijo aqui sabe, acho que sabe a respeito desse assunto. Só aquela película externa dele é que salgava. O resto não ficava salgado, não. E para eles, eles não estavam nem aí se o queijo era branco ou era amarelo. Eles queriam um queijo consistente para ralar. Aí chegava lá com aquele queijo, já chegava e já jogava no ralador, já saía a massa pronta para lá. Então, a gente aprendeu essa técnica, a situação nos fez aprender como é que fazia, não é? Então, o tempo de convivência vai mostrar os frutos da pessoa. E assim nós vamos conhecer ela. Não precisa precipitar. Terceiro, as circunstâncias do momento, por si só, não são elementos suficientes para definirmos quem uma pessoa de fato é. As circunstâncias do momento, por si só, elas não são elementos suficientes para definir quem uma pessoa é. No caso de Paulo, A gente só vai conhecer quando a
Exatamente. Isso é tão verdade que a missionária disse, e às vezes a missionária disse, que, suponhamos, duas pessoas se conversando, e uma pessoa está enfrentando uma situação calamitosa, ou alguém está enfrentando uma situação e elas estão conversando a respeito. E aí uma pergunta assim: se fosse você que estivesse enfrentando, como é que você agiria? Como é que é a resposta? Da maioria das vezes, eu não sei como eu agiria. Quando eu respondo dessa forma, eu estou dizendo o quê? Que eu não me conheço. Que eu não me conheço. Por isso que a Bíblia diz: enganoso é o coração, quem o conhecerá? Jeremias, olha, 23, é claro. Enganoso é o coração, quem o conhecerá? Aí Deus responde que Ele conhece. Então nem nós mesmos nos conhecemos devidamente, irmãos. Nem nós mesmos nos conhecemos, não é? Então as circunstâncias do momento por si só não são elementos suficientes para definirmos quem uma pessoa de fato é. Paulo estava ali naquele momento até aprisionado. Eu não sei se quando ele chegou lá ainda, não sei se depois que eles terminaram o nado, acho que certamente estava todo mundo solto, porque as prisões devem ter ficado tudo lá dentro do navio, porque eles não pertenciam a nadar, né? Mas ele era um prisioneiro. A situação do momento para os habitantes de Malta era vendo ele como prisioneiro e pensando que ele era um homicida. Mas as circunstâncias do momento não revelou verdadeiramente para ele quem de fato era Paulo. Depois que eles ficaram conhecendo quem ele era. E as situações na nossa vida, irmão. Eu já passei por momentos difíceis na vida. Momentos difíceis, quando eu era jovem. Uma época quebramos um carro na estrada, nós estávamos vindo aí nessa Belém Brasília, bem para trás. E aí, o carro quebrou, saí para comprar peça, dinheiro pouco. E aí fui numa cidade comprar peça, e quando eu estava vindo de retorno, 3 noitado, cansado demais da conta, era noite. E eu cheguei numa certa cidade, eu tinha que ter parado em um determinado lugar, e eu dormi na poltrona do ônibus. Quando eu acordei, já tinha passado não sei quantos quilômetros para frente. Não tinha dinheiro para voltar. Sabe o que aconteceu? Isso são às 10, 11 horas da noite. Dormi no banco da rodoviária. Não tinha dinheiro para pagar o hotel. E ali eu deitado no banco da rodoviária, todo sujo, que tinha desmontado o carro para poder levar a peça para poder comprar outra, todo sujo de graxa. As pessoas olhavam para mim e olhou o mendigo dormindo no banco da rodoviária. Eu ficava caladinho. Servo de Deus, ali naquela situação. A circunstância do momento que eu estava envolvido nela, por si só, ela não era capaz de me dizer quem de fato era. E quem não já enfrentou situações assim? Né? Quem é que não já enfrentou situações assim? Então, às vezes, chega uma pessoa dessa forma maltrapilha perto de você, a tendência no momento é de fazer pré-julgamentos da pessoa e pensar que ela é isso, que aquilo e aquilo outro. E quem sabe ela foi até assaltada aí, uma coisa parecida. A circunstância do momento, por si só, não são suficientes para dizer quem a pessoa é. Pois não. O próprio apóstolo Paulo foi desacreditado na sua conversão. Exatamente. Paulo, se não fosse o Barnabé da vida, né?
os irmãos da igreja lá em Jerusalém, até mesmo lá, o irmão que Deus comissionou que ele orasse, pensou que era uma estratégia que ele estava usando, né? Para poder matar os cristãos, né? Quarto item. Infelizmente, a mente do ser humano é muito maldosa. Somos tendenciosos a vermos primeiro as falhas das pessoas que nos cercam, inclusive dos irmãos na fé. Já observou o tanto que a mente das pessoas são maliciosas, são maldosas? Infelizmente é dessa forma. Somos tendenciosos, primeiramente, enxergar nas pessoas o quê? As falhas. É como você pegar um lençol branco, branquinho, que a mulher lava muito bem lavado, e de repente ela pega aquele lençol e coloca lá no arame para secar. Aí aquele lençol bonito, branquinho, limpinho, aí vem um mosquito e defeca lá no meio daquele lençol branco. Aí todo mundo olha para o lençol branquinho, mas o que chama a atenção? A fezes do mosquito que lá está. Ixi, olha, aí, está sujo, sujou, manchou. E assim, irmão, é a mente humana. Infelizmente, a mente do ser humano é muito maldosa. Somos tendenciosos a ver as falhas das pessoas que nos cercam, inclusive dos irmãos da fé. Às vezes vemos alguém conversando até num lugar que não tem nenhum problema, só porque está mais afastado assim. Às vezes um casal conversando que não são casados de fato, às vezes conversando alguma coisa até sobre as coisas de Deus, só porque está um pouquinho mais afastado assim, mais no meio das pessoas. Eu entendo esses dois. Sei não, viu? Não é assim que acontece? Isso deveria acontecer? Não deveria acontecer. Não é? Mas infelizmente a nossa mente é maldosa. A mente do ser humano é maldosa. Ela é tendenciosa. Somos tendenciosos a ver as falhas, primeiramente as falhas das pessoas que nos cercam, inclusive os irmãos na fé. Mas o capítulo 7 de Mateus, versículo 1 a 5, falou aí sobre isso. Não julgueis, para que não sejais julgados. Com a medida que vos medirdes, medirão a vós. Se a pessoa está vendo algo no olho do outro, mas não enxerga o que está bem maior no seu olho, primeiro deveria tirar aquilo que é bem maior no seu olho, para depois tentar tirar do outro. Não é? Sim. Precisamos aprender a olharmos para as pessoas e enxergarmos as suas virtudes ao invés das falhas. Olha aí, ao invés de olharmos para as pessoas procurando falhas nelas, nós temos que olhar para elas procurando o quê? As virtudes. Porque uma pessoa, irmão, por mais que ela tenha falhas, ela tem o que também? Ela tem virtudes.
Não existe um ser humano na terra, irmão, que não tenha virtudes. Todo ser humano ele tem virtudes e tem falhas também, porque não existe ninguém perfeito. O único ser humano perfeito que já veio aqui na face dessa terra foi o Senhor Jesus Cristo, porque ele não foi gerado de semente pecaminosa, ele foi fruto do Espírito Santo de Deus, né? Maria foi coberta pelo Espírito Santo de Deus e ela se engravidou de Jesus, e então ele nasceu sem pecado por causa disso. Não foi de semente pecaminosa. Por isso que Jesus Cristo foi o homem perfeito, o único homem perfeito que já existiu aqui na face dessa terra foi o Senhor Jesus Cristo. Não existe mais nenhum ser humano perfeito. É como eu sempre falo em cerimônias de casamento. Tem pessoas tem muitas mulheres que nunca casou porque nunca encontrou um homem perfeito. E tem muitos homens que dizem que nunca casaram porque nunca encontrou uma mulher perfeita. Vai ficar com a titia e com a titia, porque não vai encontrar nunca. Nunca vai encontrar um homem perfeito e uma mulher perfeita para se casar. Nunca vai. Todos nós, seres humanos, temos as nossas virtudes, mas temos também as nossas falhas. É por isso que existe o perdão, irmãos. O perdão para perdoarmos as falhas uns dos outros. E nós precisamos deliberar perdão, porque nós também precisamos ser perdoados. Tem pessoas que têm uma dificuldade muito grande de deliberar perdão, irmão. Ela não consegue deliberar perdão, o coração é amarrotado, e essas pessoas sofrem muito por isso. Sofrem muito. Mas a Bíblia diz lá, que se eu não conseguir perdoar o meu irmão que me ofende, como que eu posso chegar diante de Deus e pedir dele o perdão para mim? Mateus capítulo 7, versos, acho que é 7, 14 e 15, se me falha a memória. Se eu não consigo perdoar o meu irmão que me ofende, como é que eu vou pedir perdão diante de Deus? Ou pedir alguém para me perdoar, né? Eu preciso aprender a deliberar perdão. Preciso, porque todos nós temos as nossas virtudes, mas também temos as nossas falhas. Vamos, irmãos, aprender a olhar nas pessoas, procurando nelas virtudes e não falhas. Quando assim fizermos, nós vamos ser bem mais felizes e temos convivência fácil uns com os outros, né? E agora o sexto item: selecione as suas amizades, inclusive dentro da igreja. Não se envolva nos falatórios da vida alheia. Isso aqui é bem sério. Selecione as suas amizades. Uai, pastor, mas até dentro da igreja? Sim, até dentro da igreja, infelizmente. Selecione as suas amizades, inclusive dentro da igreja. Não se envolva nos falatórios da vida alheia. Nós lemos lá em 1 Coríntios 15, 33, que diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E aí 2 Timóteo 2,16, vamos ler? Que diz: mas evita os falatórios profanos,
porque produzirão maior impiedade. Nunca associe, irmão, com quem está falando da vida alheia, com grupos que gostam dessas coisas. Infelizmente tem pessoas que gostam disso, parece que sentem bem isso, né? De ficar falando da vida alheia. É uma coisa terrível. Por isso precisamos selecionar as nossas amizades. Nunca associe com quem fica falando da vida alheia. Isso não faz bem para a pessoa, não faz bem para ninguém, só traz problemas. E já viu aquelas pessoas que gostam de ficar levando conversinha para aqui e para lá? Eles são incendiadores de confusão, são promotores de confusão entre os irmãos. Inclusive lá, Provérbios, fala sobre isso, que uma das coisas que Deus abomina é quem semeia contenda entre os irmãos. É uma coisa terrível isso. Nunca associe. Se você está numa determinada casa, alguém chegou e começou a falar, aí passa como o saudoso pastor Albino, né? Que se porventura alguém chegasse lá para o pastor Albino, o saudoso pastor Albino, para falar mal de alguém para ele, começasse a falar, aí ele pegava e virava assim para cima, sabe, o sol está quente, né? Ô rapaz, só parece que vai chover, né? Parece. Tirava a pessoa do espírito da maledicência. Tirava a pessoa daquele rumo, a pessoa ficava sem graça e parava. Ou então, se alguém chega falando mal de alguém, olha, vamos orar por ele, ou vamos orar por ela, não é? E aí você corta a coisa. Nunca se envolva com esses grupos que gostam de estar fazendo esses falatórios profanos, essas conversinhas. Isso não faz bem, só traz problemas, inimizades, contendas e uma série de outras coisas. O doutor Tiago, que é muito entendido na área de língua, eu não sei qual é que é o médico da língua, como é que chama ele? Ixi, eu vou começar a falar. O doutor Tiago, ele era muito entendido na área de língua. E ele diz lá que a língua é como o quê? Como é que fala lá? A língua é um pequeno membro, mas ela incendeia, como o fogo pode incendiar uma floresta, né? Ela incendeia um bosque. Capítulo 3 de Tiago, né? É como o leme que domina um grande navio. Foi? É como o leme que domina um grande navio. Exatamente. A língua é um pequeno membro, mas assim como o leme ele domina um grande navio, a língua pode dominar todo o corpo. E diz que a língua está cheia de peçonha mortal. Terrível, né? Então temos que tomar cuidado com isso. Não associe, não se envolva aí nesses falatórios da vida alheia. Se alguém chega conversando, corta o barato dele logo. Ô, vamos orar por ele, vamos orar por ela. Ou então faz igual o saudoso pastor Albino. O sol está quente, né? Desvia o assunto por outro lado. E a pessoa fica sem graça e tem que parar de continuar com aquele assunto que estava começando, né?
Então selecione as suas amizades. E concluída aí a conclusão, meus irmãos, antes de definir o que as pessoas são, conviva com elas primeiro, porque com o tempo elas nos mostrarão seus frutos e assim as conheceremos. Então, antes de definir quem uma pessoa é, primeiro precisamos conviver com ela, relacionar com ela, e aí, com esse relacionamento, ela vai mostrar para nós quem de fato ela é. Amém, irmãos? Essa foi a palavra que Deus moveu o meu coração para estarmos ministrando aqui nesta noite. Nós temos aí, irmãos, o chá de fraldas da irmã Gleidiane. Está ali a mesinha para você estar cooperando nesse trabalho. Sempre que você for comprar fralda, compra de tamanho médio ou M ou então G, né? Tamanho médio ou então grande, M ou G. E se você também quiser comprar aqueles lencinhos umedecidos, são muito úteis para os bebês recém-nascidos, né? Então, não só recém-nascidos, mas até uma certa altura, né? Então, que você possa estar ajudando, né? Traz, coloca naquela mesinha, e aí a missionária Genivalda, as demais irmãs também pegam e vai guardando, e no dia certo vai estar entregando para a irmã Gleidiane. Parece que agora dia 16, se me falha a memória, vai ser o parto dela. Certo, a missionária está dizendo que se alguém não quiser trazer, às vezes esquece, quiser que ela busque na sua casa, ela busca também. É só você falar com ela, que ela vai buscar lá na sua casa. Certo? Muito bem. Amanhã, irmãos, quarta-feira, nós temos a tarde da bênção, às 15 horas, das 15 às 17 horas, e a segunda quarta-feira dessa campanha. Segunda quarta-feira dessa campanha. Com o tema: E estes sinais seguirão os que crerem. Atos 5, 4 a 6. Então, de 3 até as 5 da tarde, temos aí a tarde da bênção. E à noite, às 19h30, temos cultos lá no setor Palmas, no setor Gino Venâncio, no setor Vila Helena. E na quinta-feira, às 19h30, nós temos o culto da vitória, que também é a segunda quinta-feira dessa campanha, com o tema: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, baseado em Atos 19, verso 11. E na sexta-feira nós temos o culto de oração. Eu quero convocar você para estar aqui orando, buscando a Deus. Estamos precisando mais do que nunca de orarmos, irmãos, não é? A oração, ela soluciona qualquer causa, qualquer problema, por mais difícil que ele seja. Não tem problema que a oração não traz solução. Então vem orar, vem buscar Deus, vem falar com Jesus, né? Quantas pessoas que subestimam este culto de oração. E no sábado, às 8h30 da manhã, a consagração, e de 12 ou de meio-dia até às 19h30, temos aí um festival de pizza do departamento de missões, mas desde ontem já começou a servir, né? Graças a Deus fizemos sucesso. Que bênção. Eu vi a foto das pizzas, está muito bonita mesmo. Aí a foto está mostrando que está bem recheada, né? Bem recheada. Então,
Ajude aí o departamento de missões, para granjear recursos para pagar o 10º dos missionários, que a igreja ajuda no seu sustento. No dia 7 de dezembro nós temos que depositar esses valores relacionados aí aos missionários. Então, compre aí aquela pizza de tamanho grande, R$25, né? R$25. E se tem algum internauta aí que queira comprar, parece que tem nas redes sociais, não sei se colocaram, né? No Instagram, no Facebook. Certo, colocou no Facebook, vai colocar no Instagram. Se você quiser adquirir, você vai ver o anúncio, você pode estar participando. Ou você pode vir aqui na igreja, né? Você que é daqui da cidade, você pode vir aqui na igreja no sábado, de meio-dia até as 19h30, vai estar pegando aqui a sua pizza, né? Só para você chegar lá e colocar no forno na sua casa, né? É só ligar que a gente leva umas cartas. E também pode ligar naqueles telefones que está lá no cupom, e eles vão levar na casa de vocês, certo? E domingo nós temos às 8h30 da manhã nossa escola bíblica dominical. Vem aprender da palavra de Deus. Você precisa estar aqui nas escolas. Escola é um departamento de ensino, é um seminário constante que temos na igreja. Venha participar da escola dominical. Você que tem os seus filhos, crianças, adolescentes, jovens, venha e traga eles para a igreja, traga eles para a escola. Ah, pastor, mas domingo é o dia de eu dormir até mais tarde. Mas você dorme até 8 horas. Até 8 horas, dá para você chegar aqui 8h30 tranquilo, não é? Dá para descansar mais um pouco, né? E também no domingo, às 19h30, temos o culto de jovens e adolescentes. Esses são os trabalhos. Vou passar a oportunidade para o pastor Elmar, ele vai dar aqui um aviso. Glória a Deus, irmãos. Graças a Deus, nós queremos estar convidando os irmãos, as irmãs, para estar participando conosco aqui de um almoço em comemoração ao aniversário do nosso pastor, que vai acontecer no dia 22 aqui. Você vem para a escola dominical, participa da escola dominical, não precisa descongelar a picanha que você ia assar lá na sua casa no sábado e vem almoçar com a gente aqui. Participe da escola dominical e participe aqui do almoço em comemoração ao aniversário do nosso pastor. Das 10h30 até o horário de servir o almoço, nós já estaremos aqui e naquele momento, né, de confraternização. Quem quiser ir fazer uma homenagem ao nosso pastor, dando os parabéns, momento de você entregar a sua lembrancinha, que muitas pessoas gostam de trazer essa lembrança, né? Isso é muito maravilhoso. Então todos os irmãos estão convidados a participar conosco. Amém? Amém. Então 22, eu conto com vocês, né? E Deus abençoe a todos. Vamos colocar de pé, nós estamos encerrando a oração. Vamos estar orando aqui para os irmãos que trouxeram Jesus à casa de Deus, para Deus os abençoarem, né? E vamos continuar orando, irmãos, pelo irmão Aurelino, né? Para Deus dar saúde para ele, também para a irmã Rosimeire, para a irmã Lourdes, Valdenita. Orarmos pela irmã Valdenita, que está enferma, inclusive ela não estava na ceia, né? Vamos estar orando por ela também, para que Deus possa dar saúde. Vamos orar?
Certo, a missionária Joana está pedindo oração para os seus vizinhos, Bia e Adão, para Deus agir na vida deles conforme a necessidade. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, diante da sua presença que nós estamos, te louvamos e te adoramos pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui na sua presença, neste culto de ensino, onde podemos aprender da sua preciosa palavra. Pai sublime e soberano, nesta hora, Pai Celestial, quero te apresentar os teus servos e servas que trouxeram aqui os dízimos da sua casa. Abram sobre eles as portas, as janelas dos céus, derrama sobre eles bênçãos sem medidas. Repreende o espírito do devorador, do destruidor, do migrador, do cortador, na autoridade do nome de Jesus Cristo. Faz presente na vida dos teus filhos. Pai querido, eu quero te apresentar nesta hora, Senhor, ó Deus, a tua serva Lourdes. Faz uma obra na vida dela, toca na vida daquela mulher, Senhor, dando ela saúde. Te apresentamos também, Senhor, o irmão Aurelino. Tem misericórdia daquele homem, dá ele saúde na autoridade do teu nome. Pai, a irmã Gleidiane, que está aí aproximando os dias do seu parto, dá ela uma criança sadia, robusta, abençoada. Pai, que o Senhor abençoe aqueles médicos que vão estar promovendo o parto naquela mulher. Repreenda todo o erro médico, toda a sequela na autoridade do teu nome. Pai Santo, eu te apresento este casal lá, vizinhos da missionária Joana d'Arc, Senhor. Age na vida deles conforme é necessário. Meu Pai Celeste, apresentamos a tua serva irmã Rosineire, Senhor, dá-la saúde. Queima na autoridade do teu nome, Jesus, aquela hérnia de disco, Senhor, aquelas dores que ela sente, e também na minha vida, Senhor, me dá saúde na autoridade do teu nome. Meu Deus, seja com o seu povo, seja com cada um de nós, nos despedindo na sua paz. Abençoa os nossos internautas, que eles sejam alcançados por ti e abençoados por ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, despede-nos na tua paz. No teu nome, Jesus, nós te pedimos e nós te agradecemos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, isso agora, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus.